meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Deus tem falado poderosamente através dos vasos aí, através dos irmãos, na palavra, no louvor. Deus é fiel, meus irmãos, Deus é fiel. Em meio às perdas, em meio à dificuldade, Deus é fiel, meus irmãos. Temos que crer, né? Vamos perseverar. Jesus disse que aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Meus irmãos, Evangelho de Mateus, capítulo 25, vai dizer: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. E 5 dentre elas eram nécia e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem a sua lâmpada, não levaram o azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram o azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouve-se um grito: eis o noivo, sai ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós e as outras. Vá aos que vendem e comprai. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, chamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Meus irmãos, me perdoe pelo barulho, viu? Mas, em meio a essa palavra que nós lemos, a parábola é conhecida como a parábola das 10 virgens. Meus irmãos, podemos perceber Deus falando poderosamente através dessa parábola. E essa parábola, meus irmãos, ela é muito conhecida, mas de várias interpretações. A parábola das 10 virgens, ela é geralmente considerada de difícil interpretação. Mas o princípio citado no capítulo anterior nos mostra que a chave da parábola, se nós vermos os capítulos anteriores, nós entenderemos a chave da parábola. Cada parábola tem um pensamento central. E o pensamento central desta parábola, eu posso ver que ela é a exclusão do alto privilégio por falta de preparo. Se nós vermos o contexto no capítulo 24, Jesus ele vai falar alguns acontecimentos futurísticos, que é conhecido como um sermão profético, e ele fala também da destruição do templo, que ocorreu 70 anos depois de Cristo. Podemos ver no capítulo 24, Jesus, ele passando uma ilustração completa dos acontecimentos que iria acontecer no futuro. Ele fala sobre o templo que iria cair. Ele fala sobre o princípio das dores.
ele fala que muitos viriam no seu nome, dizendo que é Cristo, e enganarão a muitos. Ele também falava, no capítulo 24, que nós iremos ouvir guerras e rumor de guerra. Diz que nós não se assustaremos, porque é necessário acontecer isso, mas ainda não é o fim. Ele diz que levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Ele diz que tudo isso é o princípio das dores. Ele diz que nós seremos atribulados e muitos morrerão. Nós seremos odiados por todas as nações, por causa do Evangelho, por causa do nome de Jesus. Nesse tempo haverá também escândalos, homens trair-se-á, homens vão odiar uns aos outros, e também se levantará falsos profetas, que vai enganar muitos, até mesmo os fiéis. Mas ele diz, Jesus, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriará. Ele diz, porém aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Fim, quando Jesus termina toda essa ilustração, todo esse exemplo da figueira, no tempo de Noé, nós entramos no capítulo de 25 e fala sobre a parábola das 10 virgens. Agora, nós podemos entender, através do contexto, o propósito da parábola, que é a preparação da nossa vida quando Jesus voltar. Nós podemos ver aqui, meus irmãos, que Jesus ele usa essa parábola das 10 virgens como um cortejo nupcial, um casamento. E as 10 virgens, elas são as damas de honra, que significa a igreja, e o noivo significa Jesus. Ou seja, se a gente formos olhar para os judeus, para o judaísmo, apontando para o casamento, para o cortejo nupcial, nós podemos ver que para os judeus o casamento é um símbolo muito importante. O casamento, o noivo, ele tinha costume de ir com seus amigos à casa da noiva, e então levar a noiva com júbilo e alegria para o cortejo, para um ponto específico. Então a noiva ficava com as suas amigas. Por isso que aqui está escrito 10 virgens, não era só uma, era mais. E elas ficavam num ponto estratégico, esperando a hora da festa. E é interessante, meus irmãos, que a festa do casamento, ela durava uma semana, em torno de uma semana. E então, quando Jesus usa esse exemplo no cortejo nupcial, Jesus, ele prioriza aqui 10 virgens. Ele destaca 10 virgens, 5 prudentes e 5 nécias, 5 tolas. Agora, as virgens nécias, porque elas são chamadas de nécias, de tolas. As virgens tolas, elas são chamadas primeiro porque elas representam a classe de crentes negligentes à palavra, crentes negligentes à vida santa, crentes negligentes na vigilância. As tolas, elas representam, as virgens tolas representam
representam esse tipo de crentes, esse tipo de pessoas. Agora, também, as loucas, elas são comparadas às pessoas que elas não providenciaram nada para o imprevisto, porque elas tinham azeite nas suas vasilhas. Ela tinha azeite, mas não tinha azeite reserva. Mas também, Jesus vai falar das virgens prudentes. As prudentes, elas levaram azeite na vasilha e azeite reserva. Podemos ver perante a Bíblia que o azeite é o Espírito Santo de Deus. E sem o Espírito Santo de Deus não há vida, não há renovo, não há mudança, não há preparo. Nós precisamos ter luz na nossa vida. Nós precisamos ter o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Paulo vai dizer que nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Nós somos casa, morada de Deus. E toda casa de Deus, e toda casa precisa de uma limpeza, de uma faxina. E para que o Espírito Santo de Deus, ele habita em nós, nós temos que fazer essa limpeza espiritual nas nossas vidas. Aleluia. É interessante que, olhando para os judeus, as casas naquela época, naquela era, as casas quando tinha luzes, lamparina acesa, ela iluminava a casa. Isso identificava-se que tinha pessoas morando, habitando ali dentro daquela casa. Quando as casas estavam escuras, quando as casas estavam sem luz, identificava-se que não tinha ninguém morando dentro daquela casa. Ou seja, nós somos casa, e quando nós tivermos luz na nossa vida, quando nós temos luz no nosso semblante, nos nossos atos, na nossa conduta cristã, quando nós mostramos que temos luzes, é porque o Espírito Santo de Deus mora dentro das nossas vidas, dentro do nosso ser, dentro do nosso coração. Aleluia. Meus irmãos, para não ficar muito longo, eu vou ter que encerrar por aqui. Mas, aplicando todo esse ensino das 10 virgens, temos que vigiar, porque nós não sabemos a hora e nem o dia. Somente o Pai sabe. Jesus disse ao discípulo: vigiai e orai, para que não entre em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Aleluia. Temos que vigiar, temos que orar, temos que buscar, temos que se humilhar diante dos pés do Senhor, pedir força, fortalecimento espiritual, porque nós temos que estar preparados, nós temos que ter azeite reserva nas nossas vasilhas, para quando o noivo dizer: lá veio o noivo, diz o texto que lá veio o noivo à meia-noite. Então elas levantaram a lamparina, posso conjecturar dessa forma, porque naquela época não tinha iluminação, a única iluminação era as lamparinas. E elas levantaram, e as insensatas tolas, acabou o combustível, acabou o azeite, elas foram comprar. Então, meu irmão, não deixe que o Espírito Santo, que a luz do Espírito Santo se apague na sua vida. A única coisa que faz a luz do Espírito Santo apagar nas nossas vidas é o pecado. E o salário do pecado é a morte. Aleluia. Então, meus irmãos, que nós viemos guardar a palavra do Senhor no nosso coração, para que nós não viemos pecar contra Ele. Oh, meu Deus, como Tu és grande, Senhor. Aleluia, meu Deus. Meus irmãos, vigiemos. Jesus está próximo. Jesus virá voltar e resgatará a sua igreja. Amém, meus irmãos? Deus abençoe cada um, em nome de Jesus.